Olá, pessoal do primeiro ano. Agora, essa nossa terceira aula da semana do dia 20 a 27 de julho é sobre o humanismo, que é o movimento literário entre o período de 1418 a 1527. Aí eu vou falar para vocês primeiro sobre o contexto histórico, o que foi o humanismo, tá? Vocês lembram-se que no trovadorismo, o movimento anterior, Deus era o centro do universo, né? Tudo girava em torno de Deus. O que Deus desejava era o que a gente deveria aceitar, o homem deveria aceitar, porque era vontade de Deus. A partir de agora, as coisas começam a mudar. O homem começa a perceber que ele é o dono da sua vida, ele é o senhor das suas ações e que na vida esse negócio de destino não existe, tá? Que você é que faz o seu próprio destino. Por isso o nome desse movimento é tão peculiar, é humanismo, ou seja, vamos humanizar, trazer para próximo do homem as coisas da vida, inclusive agora nas artes, tá? A arte muito mais próxima do dia a dia do homem do que antes. Então vamos lá. O humanismo foi um movimento de transição, passagem do período medieval para o clássico. Então a Idade Média, ela estava acabando nesse período aqui, tá? Nós já estávamos indo para a Idade Clássica, apresentando-se como elo de ligação entre essas duas visões de mundo. Corresponde a uma mudança de valores que vinha ocorrendo desde meados do século XIV, no reinado de Dom Pedro I. Gente, esse Dom Pedro I que nós estamos falando aqui, não é o Dom Pedro I que vocês conhecem aí no Brasil, tá? Esse Dom Pedro I aqui é o Dom Pedro I de Portugal. Foi o primeiro rei de Portugal com o nome de Pedro. O nosso Dom Pedro I aqui foi o primeiro imperador do Brasil. Então, não confundam, tá? Uma pessoa com a outra. Eles têm algumas características iguais além do nome, mas eles também têm características bem diferentes, tá bom? Então, vamos lá. O Dom Pedro I de Portugal, tá? Ele foi filho de Dom Afonso IV e ele se casou aos 20 anos com Dona Constança da Espanha. A Dona Constança, ela era uma prima, assim, de terceiro grau lá, afastada dele. Ela era uma moça de beleza normal, tá? Assim que nem a Pro, não é nem bonita nem feia, era uma bonitinha arrumada, como eu costumo dizer da minha pessoa. A Dona Constança, a mesma coisa, né? Ela, como moça rica que era, né? Moça da corte, uma princesa, então ela acabava se vestindo muito bem, usando joias, então ela se tornava uma pessoa muito bonita, tá? Mas não que ela fosse aquela beleza estonteante, tá? Só que a Dona Constança, ela tinha uma dama de companhia chamada Inês de Castro. E Inês de Castro era considerada na sua época uma mulher lindíssima, aquela moça de fechar o comércio, tá? E o Dom Pedro I apaixonou-se por Inês de Castro. Só que o pai dele, lá, ó, seu pai, quando então reinava, interpôs-se, ou seja, o rei Dom Afonso, que o Dom Pedro aqui, nessa época ele ainda era príncipe, tá? O Dom Afonso é que era o rei, o pai dele. Então o rei não aceitou essa relação que o filho tinha com Inês de Castro. E fez que o filho teve mesmo que se casar com Dona Constança. E só que o Dom Pedro, como um bom rebelde que ele era, ele resolveu manter Dona Inês de Castro como sua amante, tá?
Só que aí, dali uns anos, a dona Constança morreu, tá? Ela tem lá uns problemas, acho que, se eu não me engano, ela morre depois de complicações no parto do Dom Fernando. Não lembro, tá? Mas, se eu não me engano, é isso. Ela tem complicações no parto e ela morre. E aí, então, ele passou aqueles encontros furtivos que ele tinha com a Inês de Castro, passaram a ser encontros abertos, para todo mundo saber mesmo que ele estava completamente apaixonado por Inês de Castro. Foi um amor, assim, fulminante, tá, gente? Essa daqui é uma das histórias de amor mais bonitas que existem em todo mundo, porque realmente ele era realmente apaixonado pela Inês de Castro, e Inês de Castro por ele, tá? Só que eu posso dizer assim, que eu acho que da parte dele era até maior do que da dela, viu, gente? Ele tinha uns 4 pneus arriados por Inês de Castro, tá? Os conselheiros do rei, alegando que aquele romance era uma vergonha para Portugal e poderia causar uma guerra com a nação vizinha, pois afrontava o rei castelhano, pai de Dona Constança, convenceram-no a permitir o assassínio de Inês de Castro, que se consumou em janeiro de 1355. Então, o que aconteceu? A corte portuguesa, os ministros lá, começaram a encher a cabeça do Dom Afonso, que era o rei de Portugal, para dar um jeito de acabar com a vida da Inês de Castro, porque senão eles poderiam entrar em guerra com a Espanha e eles não queriam isso, né? E aí o que acontece? O pai de Dom Pedro, o Dom Afonso, manda matar Inês de Castro. E é isso que acontece, tá? Dom Pedro I, indignado e enfurecido com o fato, assume o trono. Quando assume o trono, ordena que os matadores de Inês de Castro sejam executados com requintes de sadismo, o que fez lhe merecer os epítetos de o cruel e o justiceiro, tá? Quando o pai dele morre, ele se torna rei, ele é proclamado rei, acho que uns 8 meses após a morte de Inês de Castro. E ele manda matar os assassinos da amada, da amante dele, lá da Inês de Castro. Ele manda desenterrar Inês de Castro e manda com que todos os outros súditos beijem a mão de Inês de Castro e a coroa rainha morta, tá, gente? É bem interessante essa história, tá? A continuação a gente tem na próxima aula.